Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa sessão do dia 26 de janeiro de 2021, turno da tarde, da turma 3401, né? Primeira turma ordinária, quarta Câmara, terceira sessão desse conselho. Mantemos o quórum e nós iremos retomar o julgamento a partir do item 25 da pauta, tá? Agropecuária Vescor. Item 25 e 26 é da minha relatoria. Já está na pauta, ou já está na pasta, vocês podem abrir. Os dois são iguais, tá? Um é processo relacionado a PIS e o outro a COFINS. É só essa a diferença, mas é a mesma matéria. Bom, Marcos, agora você vai ver que a coisa vai começar a andar melhor e vai fluir. Tivemos as nossas esclarecimentos, né? Tinha alguns posicionamentos que a gente sempre acaba tendo comentado. Nossa turma está tendo muita rodízio de conselheiro, está sempre precisando de suplente, aí a gente acaba sempre retomando algumas discussões, ainda não conseguimos pacificar algumas coisas, a gente acaba vira e mexe, retomando algumas discussões. Mas esse item 25 e 26, ele é basicamente a mesma situação do processo passado. O contribuinte, ele teve o pedido de restituição negado, ele apresentou na manifestação de conformidade uma DCTF retificadora, foi o mesmo problema, né, batimento de DCTF com DARF, e apresentou um boletim de subscrição. Ele alega que ele fez a integralização de uma empresa com o patrimônio dele, da empresa, tá? No caso, a Vescor, ela tinha um patrimônio, terras, e ela usou esse patrimônio para integralizar. E, por equívoco, eles entenderam que isso teria sido uma alienação, que isso comporia uma receita, e acabaram recolhendo PIS e COFINS sobre essa alienação feita para integralizar o capital da hidroelétrica, alguma coisa. Aí eles perceberam que não incidia, nem PIS nem COFINS, pediram a retificação e apresentou apenas esse boletim de subscrição e a DCTF retificadora com manifestação de conformidade. A DRJ entendeu que havia carência probatória, esses documentos não eram suficientes para comprovar o equívoco feito alegado pelo contribuinte e negou o provimento. Então o processo chegou até aqui e aí, mesmo procedimento da empresa anterior, do caso anterior, o contribuinte entendeu a situação e apresentou novos documentos, tá? Esses documentos eu ainda entendi que não eram suficientes para comprovar integralmente, aquela mesma situação. Eu entendi que havia plausibilidade do pedido, mas não totalmente satisfatório. Então, eu dei provimento parcial, na mesma semelhança do processo passado, para determinar o retorno dos autos à unidade local da Receita para proferir novo despacho decisório com análise de mérito. Acredito que, se nessas poucas horas de almoço ninguém mudou de opinião, nós já temos votado esses dois processos, aí tem 25 e 26. Sim. Alguém diverge? Alguém mudou de opinião? Não. Então, em relação a esses itens, resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso em diligência à unidade de origem, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, relator, que dava provimento parcial para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para análise do direito creditório pleiteado e emissão de novo despacho decisório. Designado para redigir o voto vencedor. Permanece com você, Oswaldo? Pode ser, vai ser igual ao outro. Eu vou fazer toda essa descrição que eu fiz aproveitando o que o Léo colocou muito bem. É o mesmo, seu voto vencedor vai ser igual.
Os itens da diligência que você vai solicitar, eu acredito, você vai analisar, mas eu acredito que serão praticamente os mesmos também. Até porque eu acho assim, com todo respeito à Câmara Superior de Recursos Fiscais, até porque eles têm uma competência acima da nossa cabeça. Eu acho que nesse declarar a nulidade do nosso acórdão a qualquer recurso especial, precisaria ter um discrimen, é esse discrimen que eu vou fazer. Eu vou indicar para eles exatamente, olha, penso assim, 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 assim. Você quer continuar discordando? Beleza. Fundamenta aí. Claro, lógico. Como você, liberdade, como você entender. Então, designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. Próximo item da pauta é seu, né, Oswaldo? É o item 27, na verdade, 27, 28, 29, 30, 31. É a empresa Olam Brasil Limitada. Relator e conselheiro Oswaldo. Esses processos são todos iguais, Oswaldo? Todos iguais, né? Ok, passo a palavra ao relator. O apoio, presidente. Pois não, Marco? Presidente, os patrões já se encontram na sala de espera. Ok, nós vamos terminar esse julgamento do processo da Olam e aí eu já passo e já chamo os patronos, ok? Ok, obrigado. Muito obrigado. Pode prosseguir, Oswaldo. Vamos lá, já está na pasta. É um tema que nós já passou por algumas vezes nessa turma, mas como nós temos conselheiros novos, é bom dar uma repisadinha. O que acontece? Sempre o problema do rateio proporcional entre exportação e mercado interno, no caso de crédito das contribuições não cumulativas, tá? Então, basicamente, o contribuinte, ele apresentou um pedido de compensação por trimestre em referência, indicando lá uma série de créditos que ele entendia ter razão. A fiscalização, ao receber o processo, disse, olha, você tem boa parte concedeu, mas eu não posso te conceder crédito de exportação no trimestre em referências para vendas de algodão, porque você não vendeu algodão para exportação naquele trimestre. Você só vendeu no mercado interno. Logo, não faz parte do rateio proporcional. São as despesas comuns que entram no rateio proporcional, no caso da exportação em mercado interno. O contribuinte rebateu, basicamente dizendo, olha, não, você só pode fazer o rateio proporcional entre cumulativo e não cumulativo, e eu faço o rateio proporcional para todo o período. Então, você não pode fazer a apropriação direta para um período e para outro período rateio proporcional, todo período anual, né? Os 4 trimestres ele faz a mesma tipo de apuração e é o relatório. Vou para o voto. A recorrente tem como atividade a comercialização de produtos, tanto no mercado interno quanto para exportação. No caso subjúdice, a recorrente pleiteia crédito vinculado à revenda para exportação. Ao analisar o pedido da recorrente, a fiscalização segregou e glosou o crédito relativo à venda de algodão no mercado interno, uma vez que o pedido é de crédito de exportação. Acabei de falar exatamente sobre isso. A recorrente aponta impossibilidade de glosa, vez que A. exportou algodão no período de referência, B. impossível rateio proporcional entre venda no mercado interno e exportação. Não há, na documentação coligida aos autos pela recorrente, qualquer nota fiscal de exportação de algodão para o trimestre em análise, o que torna de rigor a manutenção do fundamento, sabedores do ônus que ela, recorrente, suporta o pedido de crédito. Com isso se quer dizer que, sem embargo dos esforços argumentativos a combater as patronas da recorrente, os documentos coligidos aos autos contam que as aquisições do trimestre em análise não foram comuns, foram apenas e tão somente para o mercado interno, porque é revenda de algodão, tá? Então, ele adquiriu algodão, a recorrente, e vendeu tudo no mercado interno. Não exportou nada, e está pedindo crédito de exportação de venda de algodão. Sobre o segundo tema, com razão a recorrente, quando aponta que o artigo 3º das leis 10.637 e 18.33 determina o rateio proporcional apenas se parte das receitas estão sujeitas ao regime cumulativo, não cumulativo, e a outra parte ao regime cumulativo. A mesma certeza favorece a DRJ quando descreve que o artigo 6º, parágrafo 3º das duas leis, né, eu só esqueci de complementar aqui,
determina o rateio entre as receitas de exportação e as receitas de mercado interno. Veja, o caput do artigo 6º afasta a incidência das contribuições sobre as receitas de exportação. Não obstante, os parágrafos 1º e 2º permitem o creditamento na forma do artigo 3º da Lei 1833, servindo de exceção à proibição descrita no artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2 da mesma matrícula. Assim, o rateio proporcional, no presente caso, encontra razão de ser na exceção à proibição de creditamento das aquisições não sujeita à incidência das contribuições, e também para evitar que um crédito de aquisição no mercado interno pleiteado em um PER ou DECOMP seja novamente exigido em outro PER ou DECOMP, agora vinculado com a exportação. Ou seja, o que visa o rateio proporcional é de que ele não peça, de um lado, um crédito de exportação e nos termos da mesma aquisição, um outro crédito de mercado interno. Não faria nenhum sentido. Não se trata de uma proibição ao acreditamento, porque a contribuinte bate por várias vezes. Você está proibindo de tomar o crédito. Não. Você está dizendo, você pode tomar esse crédito, mas não de exportação, de mercado interno. Não se trata de uma proibição ao acreditamento, mas de uma forma de creditamento fixada pelo legislador e respaldada por essa turma em acordo de relatoria da conselheira Fernanda Vieira Cotizias, que trata de assunto semelhante. Em mercado interno, custos e despesas, os índices de rateio proporcional entre as receitas de exportação e do mercado interno aplicam-se apenas aos custos, despesas e encargos que sejam comuns. Como bem destacado no portentoso voto acima, o rateio proporcional deve ser feito considerando apenas os custos, despesas e encargos comuns, e no trimestre de referência, apenas revenda no mercado interno de algodão, tornando o rateio impossível. Ante exposto, admito, por conta tempestivo, e conheço o recurso voluntário, negando-lhe provimento. É como voto. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Esse é resultado do item 27 da pauta, se estenderá até o item 31. Muito bom. Próximo item da pauta, item 32, Global Bev, Bebidas e Alimentos, ainda a relatoria do Dr. Osvaldo. Temos sustentação oral. Peço ao Marco para chamar os patronos do contribuinte. Ok, presidente, para a convocação agora. Item 32 a 36 da pauta, depois Pedro Costa. O processo será julgado agora. Peraí. Ainda não está na pasta, né, Osvaldo? Estou colocando agora. O processo será julgado agora. Obrigado. Patrão convocado, presidente. Obrigado, Marco. É o 2012 e 2016. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Pedro Cota. Perfeito. Boa tarde, doutor. Como vai? Seja bem-vindo à nossa sessão. O doutor Osvaldo é o relator do processo da Global Bev. Ele fará agora a leitura do relatório. São vários processos, né?
Tem diferenças, particularidades entre eles, Oswaldo? Os de 2016 são todos iguais e o de 2012 é diferente. Tá. Então, o doutor Oswaldo ele fará a leitura do relatório. Encerrada essa etapa, o senhor disponibilizarei, doutor Pedro, 15 minutos para o senhor fazer sua sustentação oral e retornará a palavra ao relator para ele proferir o voto. Em relação a esse segundo processo, onde há uma questão diferente, né? Ele fará... Sumiu rapidamente sua imagem. Ele fará novamente a leitura do relatório, explicará a diferença. Se o senhor quiser se manifestar adicionalmente, também tecer novos comentários, terá novamente franqueada a palavra, ok? Com a palavra do relator. Só, presidente, avisando que os processos são totalmente diferentes, tá? Todos os 2016 e 2012 é absolutamente diferente. Mas o que acontece nesses 2016? O tema não é nem... Aliás, em primeiro lugar, acuso o recebimento de memoriais, agradeço, muito elucidativos, o memorial como deve ser mesmo, explicando as principais questões do processo, agradeço imensamente. Retornando, o caso não é muito diferente de que números que nós julgamos, inclusive já julgamos alguns nessa sessão. O que acontece efetivamente? O contribuinte apresentou o pedido de compensação, aí, em primeira instância, houve o despacho eletrônico, despacho eletrônico, em manifestação de inconformidade, o contribuinte ressalta que, originalmente, eu estou no item 1.3 do relatório, originalmente declarou em DACOM o valor devido de R$ 36.269,90, a título de PIS, não cumulativa, devida, mas, posteriormente, a organizar sua operação, reprocessou sua DACOM, identificou o valor devido de R$ 6.708, o qual lançou como PIS devido. Assim, gerou um saldo de recolhimento maior no valor de R$ 29.025 de 10 de 2016. E ela pretende demonstrar esse equívoco com a juntada de cópia da DACOM e do DCTF retificadas. A partir daí, a DRJ de Ribeirão Preto recebe a manifestação de inconformidade, mas mantém o indeferimento, pois, item 1.4, inexistindo prova da transmissão das declarações retificadoras e faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido ao maior, mediante a apresentação de escrituração e dos documentos que a acobertam, falta um M aqui, o direito creditório não pode ser admitido. E ela vem buscar guarida aqui, nesta casa, com 3 argumentos, basicamente, repisando tudo o que tinha anteriormente, mas com 3 argumentos, basicamente. Conforme entendimento pacificado pela COSIT, vinculante no âmbito da RFB, a ausência de DCTF retificadora por si só não pode obstar o direito creditório. Segundo, a diferença no saldo das contribuições se deve à desconsideração de crédito decorrente de insumo, despesa com energia elétrica, energia térmica, despesa com aluguéis de imóveis, máquinas e equipamentos, despesa com frete e armazenagem na operação de venda, devoluções de venda e aquisições para revenda. E aí ele pretende provar isso em sede de recurso voluntário, trazendo aos autos uma planilha, o razão analítico e o livro fiscal de entrada e o razão contábil e o relatório. Ok, doutor Oswaldo, obrigado. Doutor Pedro, são 14h01, o senhor tem 15 minutos para a sua sustentação oral. Perfeito. Boa tarde a todos. Então, vou ser sucinto aqui. O nosso conselheiro Oswaldo já adiantou algumas questões de fato. São 5 processos da Global Bev e a gente pode, a princípio, fazer essa primeira distinção, né, de 2 casos, um envolvendo 4 processos e um segundo, que é o item número 34. Então, esses quatro processos de matéria mais objetiva e de do ano de 2016 são os processos dos itens 32, 33, 35 e 36. E, de fato, todos eles passam por esse problema inicial de um despacho decisório eletrônico que não identificou, né, aquele valor da DCTF, veio a glosa e, posteriormente, da manifestação de conformidade, a delegacia de julgamento manteve, então, a glosa, pelos argumentos já expostos pelo doutor Oswaldo,
E a questão realmente, ela, a princípio, ela acreditou que havia transmitido a DCTF retificadora, mas por algum motivo ou enfim, algum outro problema não foi recepcionado. Dito isso, ela, posteriormente, né, essa informação ela já não tinha nem como mais retificar a DCTF pelo aquele transcurso do prazo de 5 anos, mas, então, e aí vem o primeiro ponto que a gente gostaria de chamar a atenção, de destacar para esse julgamento, é o fato de que hoje em dia já é mais tranquilo essa desnecessidade da retificação da DCTF para que seja reconhecido esse crédito. A gente destaca nos recursos, nos memoriais, que o próprio parecer normativo número 2 de 2015, ele vem com essa disposição expressa, e o próprio CARF, em inúmeras decisões, inclusive dessa primeira turma, já se manifestou sobre essa necessidade de, em casos envolvendo despachos decisórios eletrônicos, principalmente, da importância do julgador e além desse mero cruzamento de informações, né? E, então, se o contribuinte conseguir demonstrar isso, passa-se a essa exigência inicial da retificação da DCTF e até em atenção à questão do princípio da verdade material e tudo mais. Então, na verdade, a gente então buscou no recurso juntar essa demonstração do porquê que o valor recolhido a princípio foi a menor, e aí porque o débito apurado inicialmente de PIS e COFINS, a depender de cada processo, ele foi apurado a menor porque deixou-se então de se levar em consideração alguns valores, alguns créditos que ela tinha direito. Então, ao deixar de utilizar esses valores, ela acabou recolhendo um valor maior. E a gente colaciona, inclusive nos próprios memoriais, essas planilhas com esses valores desses créditos, a identificação da natureza desses créditos e onde podem ser localizados. E... Tá me ouvindo? Desculpa, deu um... Beleza. E aí, então, na sequência, a documentação que embasa esses valores, seja livros de entrada, folhas do razão, enfim, documentação realmente para justificar esses valores que realmente são a comprovação do recolhimento indevido, né? Então, a gente demonstra isso para tentar realmente justificar essa superação da necessidade da retificação da DCTF, juntando esses documentos, que a gente sabe que é fundamental nesse tipo de análise. Então, esse é o pano de fundo básico de todos esses processos dos itens 32, 34, 32, 33, 35 e 32, 33, 35 e 36. E uma particularidade específica do processo do item número 33 é que foi juntada também a DACOM retificadora, que também comprova que o valor era menor na época, mas foi desconsiderado. Existe esse posicionamento de que a DACOM seria meramente informativa, mas ela corrobora a existência de um valor apurado inicialmente errado, né, que levou ao recolhimento a maior desses créditos, destes processos dos itens 32, 33, 35 e 36 da pauta. Então, por isso, a gente requer o reconhecimento desse crédito, desse pagamento maior das contribuições de PIS e COFINS em cada um dos processos, para que sejam homologadas, então, essas compensações. E aí, uma última particularidade desses 4 casos, que eu não sei se foi destacado, a gente, inclusive, reconheceu nos próprios memoriais, os processos dos itens 32 e 35, eles, de fato, houve um equívoco da recorrente em que ela utilizou o mesmo crédito nas compensações desses processos do item 32 e 35. Só que, inclusive, a DRJ identificou isso e destacou, então, a necessidade do julgamento em conjunto desses processos. Então, com relação a esses 2 processos em específico, como a primeira DECOMP, em que se utilizou esse crédito, ela foi utilizada para compensar um débito menor, então a gente requer que esse crédito específico desses 2 processos, caso seja reconhecido, então ela seja utilizada na compensação dos débitos
na sequência em que foram declarados na DECOMP, né? Até como a própria IN prevê isso, né? Essa compensação dos débitos na hora. Então, reconhecido em um processo, o crédito seja utilizado e, eventualmente, se existir algum valor a recolher, vai ser intimada a recorrente. Esses são os pontos principais dos processos dos índices 32, 33, 35 e 36. O outro processo daquela divisão inicial é o processo da pauta do item 34, do ano de 2012. Esse caso, na verdade, ele trata de uma utilização, né, compensação, só que de crédito de ressarcimento de IPI. E aí, o que aconteceu aqui? E aqui é importante. Inicialmente, a recorrente ela apurou, então, crédito de ressarcimento de IPI do terceiro trimestre de 2011 e do quarto trimestre de 2011. E transmitiu os respectivos pedidos de ressarcimento para cada um desses créditos, terceiro e quarto. E no mesmo dia, ela, então, transmitiu uma DECOMP para se utilizar desses créditos. Então, ela utilizou o crédito, o valor do terceiro trimestre, do quarto trimestre, nessa única DECOMP, para compensar com um débito X. Só que veio o despacho decisório e glosou, reconhecendo apenas parte do crédito, que seria referente ao valor do terceiro trimestre de 2011. Ele desconsiderou a parcela do crédito do quarto trimestre. A recorrente, no caso, à época, na manifestação de conformidade, ela já trouxe, então, a informação de que ela havia feito essa transmissão dos dois pedidos de ressarcimento e utilizado, vinculado lá a essa DECOMP, mas a delegacia de julgamento, ela entendeu que a recorrente, ela inovou na manifestação de inconformidade, defendendo que essa segunda parcela do crédito teria sido tratada apenas ali junto com a manifestação de conformidade, né? E só que essa informação, essa alegação da delegacia de julgamento, ela não procede, porque, como a gente destacou nos próprios memoriais, a recorrente, ela identifica na DECOMP o número dos dois pedidos, o número dos dois pedidos de ressarcimento, lá do terceiro e do quarto trimestre, está identificado na DECOMP. E sem falar no fato de que o próprio valor desses dois créditos somados é exatamente o valor da DECOMP, né? Então, e aí a gente chama a atenção para o fato de que, realmente, a IN, lá, na época 900 de 2008, ela previa essa necessidade desse tipo de crédito objeto de pedidos de ressarcimento distintos, só que não existia essa previsão de maneira semelhante para a DECOMP. Então, a princípio, esse procedimento realizado não seria nem incorreto. Não existiria uma previsão legal ou infralegal que exigisse o mesmo procedimento de transmissão de dois PEs para duas DECOMPs. Só que, de qualquer forma, ainda que se entenda que foi um procedimento equivocado, a questão os créditos eles foram corretamente identificados nos pedidos de ressarcimento. Esses créditos são devidos, né? Os créditos eles existem, e eles foram identificados na DECOMP. E ainda que esses créditos sejam entendidos como, essa utilização tenha sido entendida como equivocada, então, esse procedimento ele aconteceu, e um ponto que a gente achou até curioso para chamar a atenção caso se entenda como um equívoco, a DECOMP, esses dois pedidos de ressarcimento eles foram identificados, então, lá nos campos de número do pedido de DECOMP inicial, número do pedido de ressarcimento inicial e número do último pedido de ressarcimento. E aí foi identificado o pedido de ressarcimento do terceiro trimestre, do número de pedido de ressarcimento inicial, e o pedido de ressarcimento do quarto trimestre, no número do último pedido de ressarcimento. Só que o crédito reconhecido foi o crédito do pedido de ressarcimento do terceiro trimestre, ou seja, não foi nem considerado o número do último pedido de ressarcimento.
Então, assim, foi inclusive no próprio despacho, ele acabou desconsiderando a própria informação da DECOMP e considerou apenas o pedido de ressarcimento do terceiro trimestre. Então, para a gente ver que isso seria até superável, esse equívoco, se caso seja o caso, equívoco do procedimental. Então, na verdade, já há um reconhecimento expresso do crédito vinculado ao primeiro pedido de ressarcimento do terceiro trimestre de 2011, e o que se pede aqui é demonstrada toda essa cadeia de acontecimentos, essas informações todas, elas estão muito facilmente identificáveis, né? A transmissão dos pedidos de ressarcimento, a vinculação à DECOMP, a inexistência de previsão que obrigue o contribuinte a utilizar cada pedido de ressarcimento para uma DECOMP específica, ou caso se entenda que seja necessário, esse crédito foi identificado. A questão o crédito foi identificado, a Receita tinha condição já de averiguar esse valor, ela simplesmente partiu para a alegação mais fácil mesmo, de desconsiderar e alegar inovação, que não foi o caso, como a gente consegue ver pelos documentos juntados. Então, o que a gente requer nesse caso, até, novamente, como nos casos passados, esse atendimento, essa observância ao princípio da verdade material está comprovado, a transmissão dos pedidos de ressarcimento, a existência dos créditos, a vinculação dos créditos à compensação. Então, a gente requer que seja dado provimento ao recurso voluntário para que seja reformado o quórum da delegacia de julgamento, para que seja reconhecido e homologado integralmente o crédito, aquele valor cheio, ou então, quando menos, que seja anulado a decisão, o despacho decisório, para que seja, então, proferido um novo despacho, analisando essa parcela do crédito também do global, né? Seja do primeiro pedido de ressarcimento, seja do segundo pedido de ressarcimento, que foi totalmente desconsiderada. Muito obrigado, doutor Pedro. Devolvo a palavra ao relator. João Paulo, você pediu a palavra? Só uma questão, presidente, de ordem aqui. Eu estou querendo entender, eu estou vendo aqui o processo, eu queria entender, se possível, a atividade, esse processo de industrialização da empresa. Vamos ouvir a leitura do voto do Oswaldo, e aí depois nos debates, se tiver qualquer questionamento de fato, o doutor Pedro vai estar nos acompanhando ainda. Pode ser? Combinado, presidente. Tá ok, então. Com a palavra, Oswaldo. Inicialmente, declaro preclusas as teses sobre o princípio da verdade material, sobre a extinção do débito pela compensação e sua suspensão no curso do processo administrativo, sobre a vinculação de DECOMP com DACOM e DCTF e o princípio do contraditório para a defesa do devido processo legal, eis que não ventilada em sede de voluntário. Os temas em lista considerados separados, ônus em pedido de crédito, força provante de declarações e crédito das contribuições, são de vasto conhecimento dos operadores do direito, admitido tratamento em conjunto. A recorrente pediu o crédito das contribuições não cumulativas e teve seu pedido indeferido por despacho eletrônico, posto que o DARF indicado com pagamento maior encontrava-se vinculado a outro processo. Intimada dessa decisão, a recorrente aponta erro de cálculo das contribuições, sem indicar qual, e traz aos autos como prova DACOM e DPJ, ambas retificadas. Ao analisar o recurso da recorrente, a DRJ Ribeirão Preto dispõe que DACOM e DPJ são meras declarações, insuficientes para desconstituir o confessado IDCTF, o que ocorreria apenas ante a juntada de escrituração, acompanhada de documentos que a respaldam. Em recurso voluntário, a recorrente descreve que deixou de considerar os créditos de insumos, despesas com energia elétrica, energia térmica, despesas com aluguéis de imóveis, máquinas e equipamentos, despesas com frete, armazenagem e operação de venda, de devoluções de venda e aquisições para revenda das contribuições não cumulativas ao apurado, trazendo como prova do alegado planilha, razão analítico, livro fiscal de entrada e razão contábil. Sem prejuízo dos esforços da recorrente, e independentemente da retificação ou não da DCTF,
nos termos do artigo 26 do Decreto 7574/2011, a escrituração regular faz prova em seu favor caso os dados nela lançados estejam comprovados por documentos hábeis. De outro modo, salvo excepcionalidades, a escrituração singularmente não faz prova a favor do contribuinte. Ademais, DACOM e DPJ são válidas como princípio de prova e não como prova plena, consoante vasta jurisprudência dessa casa. Mais específico, a recorrente pleiteia crédito de insumos e para tanto traz aos autos livro de entrada. Insumo é o bem ou serviço essencial ou relevante ao processo produtivo da recorrente. A única indicação no caso ilícito do processo produtivo da recorrente, a industrialização por encomenda, a comercialização por atacado, a importação e exportação de bebidas e produtos alimentícios em geral, e a industrialização de bebidas não alcoólicas, é o seu contrato social. A única indicação dos bens que a recorrente considera essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo é o livro de registro de entrada. Não há nos autos qualquer ligação entre o processo produtivo e as aquisições. A bem na verdade, não há sequer descrição de como é o processo produtivo. Igualmente, a recorrente indica como prova de crédito de aluguéis uma lista com lote, histórico e valor do aluguel. Isto é, passa ao largo a demonstração de que esses imóveis são utilizados nas atividades da empresa, o que se repete com oferta de venda, em que não há indicação de origem, de destino do bem transportado ou contrato com o fornecedor, e com as devoluções e com as revendas, em que não há qualquer nota fiscal ou chave de nota fiscal indicada, e por fim, com a energia elétrica, aqui sem qualquer lastro probatório. Desta forma, admito, uma vez que tempestivo, e conheço o recurso voluntário, negando-lhe provimento. Só um pequeno esclarecimento. Qual a diferença desse caso para o caso do Lázaro? No caso do Lázaro, o Lázaro teve, a partir dos documentos coligidos pelo contribuinte, teve dúvida. Eu não. Analisei e vi que não tinha direito por conta das provas juntadas aos autos e, enfim, por isso julguei, não dei provimento. Obrigado, Oswaldo. Não temos nenhum pedido, né? Oswaldo, o contribuinte, eu estou olhando aqui a decisão da DRJ, e eles falam, assim, a prova requerida em favor da pessoa jurídica consiste nos fatos registrados na escrituração comprovados por documentos hábeis, conforme artigo do imposto de renda, ele faz a transcrição, a escrituração faz prova a favor do contribuinte, desde dos fatos registrados comprovados por documentos hábeis. Não é? Ele, por esse motivo, ele diz que a ausência, né, dessa documentação, ela acarretaria a carência probatória, né, que não teve outra documentação apresentada. Ele encerra, ainda existindo prova da transmissão da retificadora e faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido maior, mediante a apresentação da escrituração dos documentos que a coberta de direito creditório não pode ser admitido. A gente aqui na turma, já, inclusive aconteceu isso hoje, a gente tem entendido que a apresentação da escrituração contábil, ela já é indício de prova e que ficaria a cargo da unidade preparadora decidir se ela faz a quantificação do crédito com base na escrituração contábil ou se ela avança para analisar documentos de suporte. A gente normalmente, do que eu me lembro, a gente não tem exigido que sejam apresentados documentos de suporte já nesse momento, até porque a decisão, me parece que está saindo um encadeamento lógico, né? Teve o despacho decisório, contestando a ausência da retificadora, o contribuinte apresenta a justificativa, aí a DRJ nega provimento à manifestação que diz que não tem escrituração contábil, aí o contribuinte junta a escrituração contábil. Então, se você for ver, ele tem uma memória de cálculo aqui, onde a grande diferença que dá para perceber no crédito dele, que ele pede a revisão, é em serviços utilizados como insumo. Na DACOM ele botou 97 mil e na revisão isso vai para 450. Esse é o item primordial. Tem outra diferença, mas essa é a essencial, né? Também despesa de armazenagem, fretes na operação de venda, de 490 para 780. Quando você prossegue aqui nos outros itens, você realmente no início começa com o livro de entrada, que eu não considero, apesar de ser escrituração contábil, você entregar livro de entrada, pô, não dá para você comprovar nada com base nisso, né? Só que mais adiante, ele apresenta o razão.
E no Razão você vê todos esses itens aí, em especial o frete de venda, você tem a questão da armazenagem. Olha, eu tô em dúvida em relação à quantificação, eu acho que ele demonstrou a possibilidade do crédito, eu divido. Eu acho que é mais um daqueles casos em que a turma, o colegiado entende pela diligência e eu entendo pelo provimento parcial para a devolução dos autos para proferimento, para que seja proferido um novo despacho decisório. Então deixa eu explicar aqui a diferença entre um caso e um outro caso. A diferença, uma eu já ressaltei. Em primeiro lugar, os documentos devem gerar dúvida no jogador. No meu caso, não gerou. Eu analisei os documentos e não cheguei à conclusão que ele tinha crédito. A diferença 2. Eu, diferente de você, entendo que você deve ir mais além e chegar próximo da demonstração do crédito. Você não tem que me trazer o fumus boni iuris. Fumus boni iuris é promessa de direito, e eu não posso conceder nenhum tipo de liminar ou tutela aqui. Ele deve demonstrar o direito. A própria DRJ diz, olha, amigão, não é só a documentação contábil, são os documentos que a respaldam. E ele trouxe a escrituração contábil. Não trouxe os documentos que a respaldam. Terceiro ponto de divergência. Quando a gente fala em erro de cálculo, vamos imaginar assim, pô, eu fiz o motivo entre um caso, entre o valor que eu indiquei originalmente em DCTF e o que eu estou pedindo de diferença na DECOMP, foi um erro de cálculo, ou seja, eu somei as minhas notas fiscais de maneira equivocada. Bom, você vai lá na escrituração dele, e a escrituração regularmente escrita é suficiente para demonstrar o erro de cálculo. Agora que nós não estamos falando de erro de cálculo, nós estamos falando de crédito de contribuições, nós estamos falando de crédito de energia elétrica, nós estamos falando de crédito de frete, nós estamos falando de uma série de créditos que ele deveria já ter demonstrado, já teve 3 oportunidades para fazer. Então, por isso que eu acho que o caso é absolutamente diferente por esses 3 motivos. E acho que o motivo principal aqui, os 2 principais é que cada erro é um erro, cada erro tem que ser demonstrado por provas diferentes, não adianta a gente querer fazer fórmula, não vai rolar, tem que analisar o caso concreto, E o segundo é que só a escrituração não basta. E a DRJ já tinha ressaltado. É a escrituração mais os documentos que a respaldam. Até porque é essa a exata dicção do decreto 7574/2011. A documentação fiscal faz prova em favor do contábil fiscal, faz prova em favor do contribuinte, desde que somente ser acompanhado de documentos que a respaldam. Não é o caso. Eu entendo suas colocações. Olha, não tenho tempo para fazer isso agora, mas eu poderia coletar dezenas de decisões da nossa turma em sentido contrário, acatando a escrituração contábil como indício de prova e deixando a critério da unidade preparadora avançar na questão dos documentos de suporte. Ela faz prova a favor do contribuinte se for exigido os documentos de suporte. Sim, a gente tem decidido isso amplamente aqui, não é nenhuma novidade. Não te gerou dúvida, só um segundo, Oswaldo. Tudo bem, não te gerou dúvida, gerou em mim. Agora a gente tem que colocar em votação para ver se gerou dúvida nos outros membros do colegiado, né? Mas em mim gerou dúvida. A DRJ, tudo bem, ela apontou também os documentos de suporte, mas veja a situação do contribuinte. Ele apresenta escrituração contábil, livro Razão. Numa fiscalização, se isso fosse colocado, se um fiscal fosse lá na empresa para fazer uma fiscalização de PIS e COFINS, ele iria pegar essa escrituração dele, que está aqui, o livro Razão, ele iria olhar os valores registrados em DACOM, ele iria fazer o cotejo dessas informações, e caso tivessem itens que por algum motivo chamassem a atenção, ou ele quisesse se aprofundar, ou por algum motivo houvesse essa necessidade, ele iria intimar o contribuinte para apresentar provas de um item específico, que por algum motivo, que aí sim entra na sua questão de não haver uma fórmula geral, ele vai determinar. Então, por exemplo, energia elétrica é um item relevante, não é? O fiscal pode se contentar simplesmente com razão. Ele precisa pedir as contas de energia elétrica. Fretes. Bom, frete tem o seguinte, nem todo frete dá crédito.
Então, o fiscal, se deparando com uma conta no contábil, no razão, que comprove o valor que está no DACON de frete, ele não deve parar por aí. Essa é uma rubrica em que o fiscal deve avançar e deve pedir os documentos de suporte para identificar a que se refere esse frete. Contratos de aluguéis. Ele pode ou não. O contribuinte também ele fica na dúvida. Pô, que documentos de suporte são esses? Será que eu preciso apresentar todos os meus contratos? É uma situação complicada do contribuinte também. Ao que a gente pega muito aqui é a situação que o contribuinte não apresenta nada. Ele não apresenta situação, ou apresenta documentos que não são suficientes, ou você olha a escrituração, não tem as contas que ele está pedindo, ou porque se ele apresentasse já tudo aqui, a gente poderia chegar ao ponto de ter que fazer só a diligência para cálculo. A gente praticamente já estaria dando o direito, eu só quero que quantifique. Tudo bem, agora, Oswaldo, só com um segundo aqui. Não tinha mais ninguém mais pediu palavra. Mas aí eu te pergunto, só para responder, aí eu te pergunto, o ônus de prova em pedido de crédito é do contribuinte ou é aquilo que o fisco pede para o contribuinte? É do contribuinte. Se ele não trouxe, aqui virou processo administrativo, lá é fiscalização. As regras são diferentes. Aqui ele tem que provar e aqui ele não provou. Não, as regras não são diferentes, não. O fiscal, quando ele pegar uma diligência dessa... Eu sou jogador administrativo. Sou obrigado a aplicar as regras processuais. E a regra processual diz: alegou, provou. No caso, não provou. É simples. Não, tá. Tá entendido, acho que está bem clara para a turma a divergência que está posta aqui. Nós temos ainda pedido de palavra. Eu me lembro bem do Marcos, que foi o primeiro, né? E depois eu não lembro a sequência. Vamos então, Marcos, depois o João e depois o Leonardo. E aí vocês encerram a participação de vocês, tá? Aí só se a Fernanda ou a Lara ou o Felipe tiverem alguma dúvida. Com a palavra o conselheiro Marcos. Eu entendo essa questão do Lázaro aí. Ele juntou a documentação contábil que pode ser considerada como indício para converter em diligência. Só que também tem a posição do relator, porque se trata de crédito e não com atividade, né? E essa vinculação com o processo produtivo, né, até pela decisão do STJ, né, é muito importante, né? Tem turmas que até convertem em diligência e tentam estimar o contribuinte a anexar no laudo, né, comprovando o processo produtivo, mas ele já entende que isso aí é ônus do contribuinte. Né? Ele já deveria trazer essa questão anteriormente, essa vinculação com o processo produtivo. Né? Então, a princípio, eu iria pela diligência, mas se a turma considerar que é essencial essa questão da comprovação da prévia não como atividade, eu acompanho o relator. Conselheiro João Paulo? Eu queria complementar aqui na fala, e acho que essa questão da industrialização para a divergência que estou vendo que será aberta, nesse momento, vejo como inócua essa discussão, porque entendo que vai ter uma divergência aberta, senão eu abrirei. Mas complementando a sua fala, presidente, as meras declarações, acredito que é nesse sentido, né, a jurisprudência e o entendimento dessa turma, que não bastam, né? Você diz, olha, está aqui, as minhas declarações mostram aí que eu tenho crédito, mas é de onde o crédito? O crédito é oriundo de quê? E eu só chamo a atenção, conselheiro Oswaldo, me corrija se eu estiver errado, que esses documentos a mais, né, foram apresentados pela primeira vez em sede de voluntário, é isso? Ou seja, é a DRJ que está dizendo, no entendimento do contribuinte, naquela altura, que ele entendeu por quê. O não processamento do pleito dele foi por conta de divergência em declaração, né? Crédito e débito. Aí ele vai lá e junta, apenas isso. Aí já na DRJ vem lá a informação de que isso não seria o suficiente porque ele precisaria demonstrar a origem do crédito e débito.
Aí ele junta uma série de documentos, né, que diz que ele deixou por conta de crédito oriundo. Se são insumos ou não, Oswaldo, não sei, precisamos analisar, tá? Mas, do ponto de vista, ele traz uma narrativa que justifique o porquê a essa divergência, né? E que isso não fora, né, verificado, apurado, quantificado, né, pelas instâncias de origem. E nós temos, sim, na minha visão, né, e aí entra o seu voto perfeitamente defensável, tá? Respeito muito, e sempre como de praxe muito bem fundamentado, mas eu também quero chamar a atenção como um dever nosso aqui, deste Conselho, e eu pauto muito isso, que é a eficiência, né, do serviço público, né, e não no interesse estatal, mas da coisa pública, que pode ser pró-fisco, pró-contribuinte. Isso não é lados, isso é análise de caso concreto. Então, com base nesta eficiência do poder público que a nós cabe, e com base também na verdade material que, a meu ver, eu estou tendo dúvidas de quem verificou aqui ao longo deste processo, que a diligência pode ser que reafirme, Oswaldo, exatamente a sua posição. Mas pode ser que não. Pode ser que nos traga, com base nesses documentos que foram levantados, aqui a expressão que o nosso conselheiro presidente usa, explodir, né? Vamos explodir a planilha tal, vamos verificar, vamos... Isso me parece como uma dúvida razoável de possibilidade de crédito. Então, apenas justifico as minhas razões pelas quais, né, eu irei divergir. Obrigado, doutor João. Conselheiro Leonardo, por favor. Ih, congelou a imagem. Ah, não. Pronto. Eu estava com dificuldade de liberar aqui. É bem simples o que eu vou falar, na verdade. Eu acho que aqui é aquela preocupação que o Lázaro começou a colocar no final do ano passado, que a gente tem que ter uma coerência, né? Porque a gente enfrenta muito esse caso, né? Então a gente vai muitas vezes falar aqui de erro de DCTF, etc. E às vezes a gente empaca nessa discussão, porque a gente tem muita alteração na nossa composição, sobre o que a gente aceita como suficiente para baixar em diligência, num caso como esse, né? E isso aqui é o típico caso que uma inteligência artificial um dia vai acabar podendo ajudar a gente, né? É cara crachá. Você trouxe isso, baixa em diligência, né? E na sessão passada a gente teve vários casos que só tinha DCTF da como que foi apresentado, junto com uma planilha, mas, na verdade, eu estou me referindo aos casos da Cargill, todos eles tinham um pouquinho de notas fiscais, o contribuinte fez uma planilha e casou. Agora, era um universo amostral pequeno de notas fiscais, eu quero deixar claro, né? Não eram todas as notas fiscais, a gente não quer aquela Kombi de documentos, né? Então, o que a gente precisa, né? Eu acho que isso seria o mais importante, porque aí a gente precisa simplesmente falar, esse aqui é o caso de DCTF. O que o contribuinte trouxe? Cara crachá. Isso. É suficiente, não é? Vamos para a diligência. Isso daí é bom para a gente, que a gente vai julgar mais rápido, e é bom para a defesa, né? Porque ele vai saber o que trazer. Lembrando que, num caso como esse aqui, a gente tem um ônus adicional do contribuinte, porque a gente está tratando de crédito não cumulativo de PIS e COFINS, então, além de comprovar o creditamento, ele precisa falar da relevância, essencialidade, mas o fundamento aqui, nesse caso do despacho eletrônico, foi simplesmente a alocação dos créditos em débitos, né? Então, insuficiência para quitação dos débitos. Então, nesse caso, tem mais uma coisa, ele traz aqui o livro Razão, né? E livro Razão traz um histórico super detalhado das transações, né? Tem o saldo atual de cada conta, etc. Então, eu não sei, eu acho que a gente tem que definir aqui, eu vou me posicionar como a turma se posicionar. Aqui vale colegialidade, então, o que a gente decidir que precisa, mas o interessante era a gente ter na nossa cabeça o que precisa. Para mim, nesse caso,
eu sinto no meu coração que é o suficiente para baixar em diligência, né? Mas eu não sei, eu estou aberto aqui para a gente fechar pelo menos um critério, sabe? Para a gente não precisar debater isso mais para frente. Então, é isso. Antes da Lara, só aquela questão da Kombi que a gente falava, né? Você até colocou aí, Léo, a questão do livro Razão que foi apresentado aqui, que você olhou. É diferente também, uma coisa específica que o contribuinte fez, que o livro Razão, você poderia trazer conta, um monte de coisa. Daqui a pouco tem contribuinte que pega o Razão inteiro dele, joga com conta patrimonial, com um monte de conta que não tem. Você vê que ele foi específico, ele foi cirúrgico nas contas do Razão que ele queria trazer aqui para provar o crédito. Então, não foi uma coisa aleatória. Com a palavra, a conselheira Lara. Eu acho que, no caso aí, são duas coisas que devem ser provadas. Primeiro, a existência do crédito em si, o valor e os registros. A segunda coisa é a vinculação daquele crédito com o conceito de insumo. Eu acho que a decisão da DRJ se limitou à questão do valor do crédito, não avançou na questão do caracterização da despesa como insumo. Eu acho que aí, realmente, no caso, eu vou acompanhar a divergência pela diligência, porque eu acho que é uma questão que está sendo posta originariamente em sede recursal, né, em sede de recurso voluntário, e que não foi tratada pela DRJ, entendeu? E ele se defendeu dos termos da decisão da instância quo. Eu acho que caberia aqui, no caso, a conversão do julgamento de diligência para avançar um pouquinho mais no sentido de verificar se essas despesas que estão contidas no Razão guarda vinculação com o conceito de insumo. Só um pequeno detalhe, tá? Para não ficar parecendo contradição. Eu vou manter integralmente o meu voto, porque o meu critério está muito, muito, muito claro, e é o critério que eu venho usando em todos os votos. Funciona exatamente assim. O contribuinte alega um erro. Qual o erro o contribuinte alega? Erro de cálculo. Então, o que ele tem que demonstrar? Erro de cálculo. Qual erro o contribuinte alega? Deixei de considerar insumos. O que o contribuinte tem que demonstrar? Os insumos, não erro de cálculo. Agora, sobre a segunda questão, o contribuinte, a DRJ não enfrentou a questão dos insumos, porque, como está no meu relatório, o contribuinte sequer se deu o trabalho de dizer que eram insumos. A base de cálculo estava errada porque eram insumos. Então, a DRJ não pode dizer uma coisa que ela não sabia. Podia ser um erro de cálculo. Então, eu vou manter, porque para mim, na minha cabeça, está muito clara a diferença entre um caso e outro. Está muito claro. Quando o contribuinte traz prova suficiente a gerar dúvida do erro, tudo bem, resolução. Quando ele não traz, e aí a gente tem que analisar qual é o erro, para mim, é questão de não provimento. Presidente, só posso fazer uma pergunta para o relator, então? Oswaldo, porque, lendo aqui da DRJ, o fundamento da DRJ, vou concordar integralmente com a conselheira Lara, né? Foi falta de prova da transmissão das declarações certificadoras. Ela não adentrou no segundo passo, né? Que foi a questão dos insumos. Então, eu acho que a questão toda ficou nessa primeira casa ainda, na primeira pernada. Por isso não, ela entrou, Léo. Ela chegou a avançar, sim. Além disso, ela falou que ela citou o regulamento do imposto de renda. Foi justamente por isso que nós falamos. O contribuinte, ele foi meio que movido, acho que a Lara até comentou também, ele foi meio que movido pela decisão da DRJ, que falou, citou isso que você falou, realmente, a ausência da retificação, e também que havia falta de lá, porque existe o parecer número 2 de 2015, que iria suprir essa questão. Então, eles já avançaram nessa hora. Além disso, deveria ter vindo acompanhado da escrituração contábil e dos documentos de suporte, que aí o acréscimo que o Oswaldo faz. A DRJ também ressalvou os documentos de suporte. Mas ele entrou nessa questão, Léo. Sim, continue, perdão, desculpa te interromper. Eu acho que é por isso mesmo, como é uma questão que é inaugurada lá na DRJ, é por isso que o contribuinte vai trazer outros documentos, né?
razão analítico, livro fiscal, etc., no recurso voluntário, e por isso mesmo que ele não trouxe antes, né? Então, eu vou pela divergência aqui da diligência nesse caso, mas eu entendo o posicionamento do Oswaldo. Não, eu também entendo e tenho o maior respeito pelas vezes do nosso colega Oswaldo. Alguns dos melhores votos dessa turma são do Oswaldo, então uma divergência específica em um processo não quer dizer nada. Doutor Luiz Felipe, como vota? Presidente, eu vou acompanhar o raciocínio que foi colocado aqui por quase todos os colegas, primeiro o conselheiro Márcio, conselheira Lara, o João Paulo, que é uma sequência de eventos, né? Um despacho eletrônico, vinculação do pagamento, e depois a DRJ já vem e diz assim, não, você retificou, mas você não trouxe os documentos que dão amparo à retificação. Então, ele está se defendendo à medida que chega para ele, né? Eu concordo também com o que o doutor Oswaldo falou, que, visto que era insumo, já podia trazer tudo certinho, mostrando, enfim. Mas eu acho que por coerência e para a gente ser coerente com aquilo que ele está se defendendo de um acordo da DRJ que disse que ele fez a retificação da DCTF sem trazer os documentos comprobatórios. Eu acho que eu vou acompanhar a divergência. Obrigado, doutor Felipe. O Oswaldo é o relator. Doutor Marcos Borges. Eu também tenho uma dificuldade de colocar essa receita de bolo, né? Tem tal documento, vai para diligência ou vai para negar provimento, porque eu já neguei provimento em processo de não cumulatividade, em relação à questão de não comprovação de vinculação ao processo produtivo e tal. Mas era um caso específico. Então, mas nesse caso aí, como é pagamento indevido, essa questão, ele trouxe uma documentação que robusta, que eu considero como indício, eu vou pela divergência, pela converter em diligência. Obrigado, doutor Marcos. Conselheira Fernanda. Eu também vou votar pela diligência. Acho que tudo que o Oswaldo trouxe faz sentido. Mas como eu fiquei com um pouco de dúvida aqui, eu acho que o que não vai prejudicar, eu acho que pelo nosso entendimento e por uma questão até de cuidado com esse processo, eu acho melhor ir pela diligência. Obrigado, doutora Fernanda. Conselheira Lara? Eu acompanho a divergência, presidente. Obrigado. Doutor João Paulo, como vota? Presidente, eu vou com a divergência, pela diligência. Doutor Leonardo? Eu também vou com a divergência. Eu acho que realmente é difícil ter uma receita de bolo, mas é bom a gente ter uma receita de bolo. Nem que seja para, em alguns casos, abrir exceções que confirmam a regra. Então, era bom a gente ter pelo menos um norte do que a gente vai aceitar e do que a gente não vai. A gente está com muita hesitação, não por nossa causa, mas porque teve muita alteração de composição da turma, né? Seria interessante a gente ter pelo menos algum norte nas decisões para ter uma regularidade, né? Então, com a divergência nesse caso. Obrigado, doutor Leonardo. Eu diverjo, mas no caso mantenho meu entendimento, né, de provimento parcial, ao contrário dos demais colegas. Então, resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso em diligência à unidade de origem, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares, que dava provimento parcial para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para análise do direito creditório pleiteado, emissão de novo despacho decisório, e Oswaldo Gonçalves Neto, relator, que ele negava provimento. Designado para redigir o voto vencedor, conselheiro Leonardo, você faz? Você fez algum? Já pegou algum nessa sessão? Nessa não. Não. Então tá. Então você vai ficar designado o conselheiro Leonardo Ogassawara Branco.
Me comprometo aí na próxima, a gente vai ficar entre eu, Fernanda, né, seria a próxima para pegar o brinde de início de ano. Esse resultado... Mas eu tenho um voto vista que eu espero que se torne um voto vencedor, então vamos esperar. Tá guardadinho lá na carta na manga, né? Eu sei qual é, tem possibilidade, é verdade. Eu diria que você tem 50% de chances aí. Então, esse resultado do item 32, Oswaldo, ele vale para os itens 33, 35, 36, é isso? Só tem um 2012, não é isso? Só um 2012, ele só não vale para o de 2012. Tá bom, então é isso. Então eu devolvo a palavra ao relator para prosseguir com o item 34 da pauta. Esse aqui é um processo que ele envolve praticamente contabilidade, tá? Preenchimento de decomp, de PER, então eu prefiro ler o relatório, tá? Trata de pedido de compensação de saldo credor de IPI do terceiro trimestre de 2011. A DRF Belo Horizonte, por despacho decisório eletrônico, reconheceu integralmente o crédito pleiteado e exigiu o saldo devedor a maior. Intimada, a recorrente apresentou manifestação de conformidade em que alega existir saldo credor no pedido de ressarcimento relativo ao quarto trimestre de 2011 a compensar com os débitos da Decomp em voga. A DRJ Belém negou o provimento à manifestação de conformidade da recorrente, pois incorreto entendimento de que o programa daria a possibilidade de ser utilizado mais de um pedido de ressarcimento referente a trimestres diferentes para uma única declaração de compensação, uma vez que o mesmo programa requer a informação do período a que se refere o crédito. Ademais, a tese de inclusão dos créditos do quarto trimestre de 2011 na Decomp é nova em comparada à Decomp original, que incluía apenas os créditos do terceiro trimestre. E resignada, a recorrente busca guarda nesse conselho destacando que, não obstante tenha apresentado um pedido de ressarcimento por trimestre, na compensação em análise indicou o crédito dos dois pedidos de ressarcimento, dos 2 trimestres, portanto. Não há proibição legal de indicar na mesma declaração de compensação crédito de IPI de 2 trimestres calendário. E 3, o objeto do pedido de compensação é o PER indicado no campo número do último PER Decomp. Acho que o doutor foi muito feliz no relatório que ele fez, na citação oral que ele fez sobre esse processo, tá? Então, a lead em si é uma só. Ele apresentou 2 PERs no mesmo dia, aí pegou uma Decomp, juntou esses 2 PERs na mesma Decomp e pediu a compensação dos créditos. O fisco analisou a Decomp dele, falou assim, olha, você tem direito a todo o crédito que está indicado na Decomp, mas o único crédito que está indicado na Decomp é do terceiro trimestre de 2011. Aí a contribuinte de manifestação de conformidade diz assim, não, eu indiquei do terceiro e do quarto trimestre na Decomp. E é isso que nós vamos discutir a partir de agora. A recorrente descreve, em seu arrazoado, ter apresentado 2 pedidos de ressarcimento em janeiro de 2011. O primeiro, de crédito de IPI apurado do terceiro trimestre de 2011, e o segundo, com crédito da mesma exação no trimestre subsequente. Na mesma data, a recorrente apresentou declaração de compensação, indicando, segundo alega, como créditos ambos os pedidos de ressarcimento, terceiro e quarto trimestre. Como prova do alegado, aponta a recorrente a identidade nas datas de apresentação dos pedidos de ressarcimento e da declaração de compensação, a identidade do valor do crédito descrito no Decomp e da soma dos créditos descrito no PER, e a indicação na Decomp dos 2 PERs, um no campo PER Decomp inicial, outro no campo último PER Decomp. Acerca do tema, a DRJ ressalta que a Decomp indicou como créditos apenas aqueles apurados no terceiro trimestre de 2011, o que constata da observação dos campos trimestre calendário. Como sabido, o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação são feitos por meio de software, nomeado PER Decomp, o óbvio dos óbvios. O PER Decomp é composto de campos específicos para cada tipo de pedido. Se pedido de restituição, certos campos são habilitados para preenchimento. Se pedido de compensação, outros. Se pedido de crédito e COFINS, alguns campos são habilitados. Se de IPI, outros. No caso em lista, a recorrente apresentou o pedido de compensação de crédito básico de IPI, sempre nos termos... A partir daqui, eu estou lendo o manual do PER Decomp para poder entender o documento que ele apresentou. No caso em lista, a recorrente apresentou o pedido de compensação de crédito básico de IPI.
Ao descrever no PERDECOMP que pretende acreditar-se de IPI, são abertos os campos 37 e 38 da DECOMP, em que o contribuinte deve indicar trimestre calendário de apuração e o ano em que o IPI foi apurado, sendo que uma e outra informações devem ser demonstradas na pasta crédito de DECOMP. A recorrente, em caso, não indica na DECOMP em análise crédito do quarto trimestre de 2011 da ficha inicial, ficha de ressarcimento e demonstrativo, e tampouco o demonstra na pasta crédito, ficha, livro de registro de apuração de IPI e fichas notas fiscais. Na abertura do crédito, há apenas informação do terceiro trimestre de 2011, regularmente demonstrada na pasta crédito, tanto assim que, ao final, o crédito foi concedido. Aí eu estou pegando aqui a ficha inicial, a ficha inicial de ressarcimento do IPI, e que está lá embaixo indicado, trimestre calendário, terceiro de 2011, e aí eu indico a pasta crédito, em que está escrito período de apuração, exercício no calendário, terceiro de 2011. E lá, a partir deste campo, vou falar o que vocês já sabem, são indicadas as notas fiscais, as operações de entrada e operações de saída, somente de julho, agosto e setembro de 2011. Não tem nada sobre outubro, novembro e dezembro de 2011, tá? Fique bem claro. Então, indica aqui, ó, julho, agosto e setembro de 2011. É claro que o valor total do crédito indicado pela recorrente corresponde à soma dos créditos de IPI. Posso continuar? É claro que o valor total do crédito indicado pela recorrente corresponde à soma dos créditos de IPI indicados nos pedidos de ressarcimento do terceiro e do quarto trimestre de 2011. Não é menos verdade que a recorrente indica, sim, no campo número do último PERDECOMP, o pedido de ressarcimento do quarto trimestre de 2011. Entretanto, de plano, é ponto pacífico nessa corte que, mais do que pleitear o crédito, deve a recorrente provar a liquidez e certeza. Ora, na pasta crédito da DECOMP, não há indicação mínima dos dados que lastreiam o crédito do quarto trimestre. De novo, só tem julho, agosto e setembro. Isto é, sequer o ônus argumentativo foi ultrapassado, quanto menos probatório. Ademais, o campo número do PERDECOMP inicial descreve, entre outras coisas, o pedido de ressarcimento em que se baseia o crédito. Não por outro motivo, deve ser campo compatível com as informações prestadas na ficha de detalhamento do crédito. O número do último PERDECOMP serve apenas e tão somente para informar ao órgão de fiscalização se o crédito em análise já foi consumido ou pleiteado em outro processo. Isso é, não se trata de um campo para somar dois pedidos de ressarcimento ou fazer com que um substitua o outro, que é o que ela pretende. Fala assim, não, mas eu indiquei os dois no PERDECOMP, então você tem que somar os dois que estão indicados lá na DECOMP. Não, aquele campo não serve para isso. E de novo, ele fala, não, mas então o último é o que vale. Também não. Aquele campo também não serve para isso. Desta feita, independentemente da vedação legal ou da ilegalidade de vedação infralegal, é fato que a recorrente pleiteou na DECOMP em análise somente os créditos relativos ao terceiro trimestre de 2011. Os créditos do terceiro trimestre de 2011 devem ser apreciados. Os créditos do trimestre seguinte, ou seja, do quarto trimestre, devem ser apreciados em processo próprio com as provas que lhes são pertinentes. Antes posto, admito por quanto tempestivo e conheço o recurso voluntário, negando provimento como voto. Obrigado, doutor Oswaldo. Poxa, acho que eu vou divergir de novo de você, Oswaldo. Vamos lá. Realmente, aquele campo primeiro e último PERDECOMP, que tem ali que você abre lá na DECOMP, ele é para você fazer o rastreamento, porque você apresenta um PER, onde você descreve o crédito que você tem, e a partir daí, essa foi a sistemática que a Receita definiu, você vai apresentando DECOMPs vinculadas a esse PER. Então, nesse campo, você tem que indicar o PERDECOMP inicial, onde está o crédito, e o PERDECOMP final, onde está a última DECOMP que você fez vinculada a esse crédito. Porque a Receita, ela precisa, o sistema, o CIEF, ele precisa, o SCC no caso, ele precisa acompanhar esses pedidos.
Você tem que dar entrada para saber, ó, o crédito está sendo consumido. Então, você não aprende a dar crédito. Então, realmente, não é você pegar um, somar com o outro e dar o crédito que ele vai pedir numa compensação só. Tudo bem. Mas, ele demonstrou o crédito, não foi no PER. Ele apresentou 2 PER. Ele apresentou 2 pedidos de ressarcimento. Eu estou procurando aqui no processo, eu só vi o despacho decisório referente ao primeiro, que é o que inicia final 4431. Nesse despacho decisório, todo o crédito que ele solicitou foi conferido, como você mesmo indicou. No segundo, o que foi que aconteceu? Estou até pegando aqui do seu relatório. No segundo foi negado tudo. Não teve nem despacho decisório do segundo PER, na verdade, né? Porque a DECOMP, ela está associada. A DECOMP, quando o sistema foi procurar o crédito, ele só encontrou o crédito da primeira. Então, ele homologou ali. Ele não encontrou esse crédito da segunda. Então, procedimentalmente, segundo as regras definidas pela Receita, o procedimento do contribuinte está equivocado? Sim, está equivocado, em minha opinião. Ele errou na forma de ele solicitar esse crédito. Agora, ele tem o direito? Aí é a questão que eu acho que a gente vai cair na mesma situação anterior. Ele traz documentos, Oswaldo? A escrituração contábil, alguma coisa que prova que ele tem esse... Esse processo eu julguei ainda em dezembro, mas não, salvo engano, eu não encontrei nem a informação do processo administrativo de pedido de restituição. Que é lá que tem que ser analisado esse crédito, não aqui. Então, aí é que a gente pode ter um problema grave, que a gente deferir o PER lá, integralmente, porque ele tem direito, e deferir a DECOMP aqui com o crédito do PER. Ó, o vizinho aqui. Eu não tenho nem competência para debruçar sobre esse processo. O pedido, o PER dele tem que ser analisado em processo próprio. Não é um caso, não se trata de um caso que ele vai... como se diz, que ele vai perder esse crédito. Vai perder esse crédito, coitado do contribuinte. Realmente, nesse caso seria o coitado do contribuinte. Vai perder esse crédito. Não, esse crédito vai ser analisado lá no processo dele próprio. Aí ele vai ganhar, inclusive, se ele ganhar, mantendo a mesma coerência entre uma decisão e outra, ele vai ganhar Selic por cima ainda. Enquanto essa sua preocupação, realmente é salutar e apesar de imaginar que o auditor fiscal que fosse fazer esse trabalho, seja em nível de diligência, ou seja, proferir novo despacho decisório, deveria ter o cuidado, ao pegar o nosso acórdão, de verificar o que é que aconteceu. Ele vai procurar no sistema lá informatizado, ele vai procurar o que é que aconteceu com esse outro pedido de ressarcimento, porque você tem toda a razão. O contribuinte já pode ter feito associado uma outra DECOMP. Essa aqui foi negada. Então beleza, vou tramitar uma nova DECOMP aqui e associar e apontar para o crédito lá do outro pedido de ressarcimento. Pode, porque a gente não tem nada aqui. Mas era uma coisa que eu traria essa recomendação, destacaria isso num voto meu, para que a unidade preparadora fizesse. Mas aqui no caso, realmente, não tem... Só foi isso, né? Ele não trouxe nenhuma documentação para indicar... E eu não estou nem o que aconteceu também com o outro pedido de ressarcimento, né? Eu não estou indo nem por hipótese, presidente, nem por hipótese eu estou indo assim, não, pode ser que ele tenha vinculado uma outra DECOMP a esse PER. Não, ele pediu um PER, o pedido está lá. Deveria ter sido apreciado, né? Porque tem 360 dias para julgar, mais 360 dias, vão ser 2012. Se não for apreciado, o contribuinte que está no cautela que ele tem que tomar. O que eu não posso fazer aqui é deferir um crédito que está sendo analisado em outro processo, e não nesse. Definitivamente não nesse. Porque se a gente for... Vamos ultrapassar, vamos imaginar que está sendo analisado nesse processo. Cadê a prova do crédito do quarto trimestre? Tem na descrição da DECOMP. Não, declarar o direito ao crédito eu jamais daria. No máximo que eu daria aqui seria um provimento para que a unidade preparadora averiguasse todos esses questionamentos do contribuinte. Mas realmente eu entendo a sua colocação, não tem as demais provas e ele deveria ter pelo menos, não só a escrituração contábil, nesse caso ele deveria trazer para a gente uma informação pelo menos segura de que o outro pedido de ressarcimento dele ele não utilizou, de que não foi utilizado, e realmente a gente teria que deixar isso por conta da unidade preparadora. Ok, tá esclarecido, eu acompanho. Alguém diverge do voto do conselheiro Oswaldo? Ok.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Doutor Pedro, agradeço a sua presença, muito obrigado, e esperamos nos ver numa próxima, tá? Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até a próxima. Eu só vou, a gente pode até prosseguindo aqui, eu só vou ter que colocar aqui que ele sustentou, esqueci de acrescentar. O próximo item da pauta é meu. Lázaro, vamos fazer o Pileco. Lázaro, vamos fazer o seguinte, vá colocando aí, e eu vou só te mandar aqui, Pedro Cota, C-O-T-A, Almeida. Eu tenho isso aqui, eu vou fazer, mas tá mais fácil. Tá mais fácil. Eu copio e colo aqui. Não demora muito, não. Intervalo, presidente? 3 horas, né? Podemos fazer. Presidente. Toalete rápido. Vamos lá, ótimo. Então, eu termino de redigir aqui com calma. Beleza, tranquilo, então. Intervalozinho. Marco, eu te pedi para interromper a gravação, por favor.